E aí, galera? Hoje é a nossa aula 13. Hoje é a nossa primeira aula em que vamos fazer uma imersão na pecuária. É o assunto que nós vamos tratar aqui na NBAZ do primeiro ano. Na outra aula, na aula 10, falamos sobre agropecuária. E vimos que a agropecuária envolve o que, professor? Atividades agrícolas e atividades pecuárias. Atividades agrícolas requer produção de hortaliça, olerícolas, formação de pomar, formação de pastagens, silvicultura, citricultura, tudo que envolve vegetal, produção vegetal. Já a pecuária é somente criação. Então, a aula de hoje, nós vamos ver que a pecuária não é só criação de gado. Pecuária significa manejos, que é a atividade para criar um animal. Então, nós vamos ver quais são os tipos de pecuária. Na tela, meu diretor. Olha aí, ó. Aula 13. Na aula, vamos falar de pecuária. Uma pequena introdução para esclarecer que toda vez que a gente falar pecuária, o pessoal só pensa em gado, mas não é. Modalidades de produção e pecuária no meio ambiente. Para mim, meu diretor, olha só, então para a gente entender direitinho aqui, ó. Professor, pecuária é criação. Pronto, criação de quê? Qualquer animal, passarinho, criação de passarinho, criação de cachorro, criação de codorna, criação de boi, criação de vaca, criação de cabra, criação de ovelha, criação de rã, criação de jacaré, criação de avestruz. Então, tudo que envolva animal é criação. Então, professor, pecuária é criação de animal? Sim. Professor, modalidades da produção pecuária. O que significa modalidades? É que você pode criar esse animal solto, criar esse animal num lugar específico, restrito ou semi. Um pouco ele fica solto, outro pouco ele fica restrito. Tem esses três sistemas. Como é que se chama esse sistema? Isso vai depender do quê? Pecuária e meio ambiente. O que quer dizer pecuária e meio ambiente? Vamos lá. Só trazer para nós. Quando eu começar a explicar aqui, mas para você entender. Para eu criar um animal, eu tenho que saber o ambiente, o habitat desse animal. Vamos supor que nós vamos criar seres humanos. Para criar um ser humano, o que eu preciso? Reprodutores, macho e fêmea. Preciso do quê? De uma casa com compartimento. Olha só, cada um pensa na sua casa. A casa tem uma área, uma área externa e uma área interna. Na área interna tem um ambiente de convivência. Vamos supor que eu vou criar animais, um macho e uma fêmea. Esse macho e uma fêmea tem 3 crianças. 3 filhotinhos. Tem que ter um local de convivência, que a gente chama de sala. Tem que ter um local onde eles comem, que a gente chama de cozinha. Tem que ter um local para ele fazer atividades ali, elaborar dentro de casa. Tem um local onde eles vão fazer as necessidades. E tem um local onde eles vão dormir. O ambiente de casa, só esse ambiente de casa, eu tenho que fornecer isso para o animal. O animal também vai ter que ter um local onde conviver com os seus, que são famílias. Conviver, onde vão dormir, onde vão fazer as necessidades, onde vão se alimentar, onde vão tomar banho. Aí, olha só, quando eu for criar animais, tem vizinhos também. Tem que ter uma estrutura de... Parecendo que, ó, aqui eu tenho família para não misturar, porque vai ter que ter cruzamentos. Tem que ter um local onde ele trabalha. O animal trabalha, professor? Uai! Como não? Tem animais que exercem determinadas atividades dentro da pecuária. Então, o ambiente dele. Então, quando a gente pensa em nós temos que pensar nos animais, o bem-estar animal. Quando a gente for falar de suinocultura,
A gente está falando de quê? Ah, vamos lá no plantel, lá no aviário da suíno. Lá no aviário tem o local onde fica o reprodutor, tem o local onde ocorre a reprodução, tem a maternidade, tem a creche, tem o desmame e tem a engorda e tem o local do abate. Então são setorizações. É igual nós, tem a nossa casa, tem o local de lazer que a gente vai, né? Tem a pracinha de convivência. Então, quando a gente fala de ambiente da pecuária, é você proporcionar um ambiente que você recebe esse animal com as necessidades que ele tem. E cada animal tem uma necessidade diferente. Então, a gente tem que ver essas três. Hoje, nós vamos ver essa situação geral. Quais são os tipos de criações, quais são as peculiaridades gerais, e nas próximas aulas a gente faz a imersão da criação de cada animal, de cada raça. Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, pecuária. Então, pecuária, a palavra vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. Por isso que a gente sempre relaciona pecuária com criação de gado. Ela é praticada desde o período neolítico, a idade das pedras polidas, quando o homem teve a necessidade de quê? De domesticar o gado para a obtenção de carne e leite. Fazer o animal ficar mais manso, para que desta forma ele pudesse fazer o quê? Conduzir o animal para se alimentar, conduzir o animal para limpar, conduzir o animal para tirar o leite, conduzir o animal para o abate. Esse negócio de conduzir nós chamamos de manejo, tá bom? Ah, tirar o leite é o manejo da ordenha. Da ração é o manejo nutricional. Limpar o ambiente é o manejo de higienização. Então a palavra manejo, ela está relacionada às atividades que você faz. Por exemplo, na sua casa, você não coloca ração para o seu cachorro, é o manejo nutricional. Você não limpa um recipiente onde tu coloca água, porque tu coloca água, mas depois não fica um lodinho, tu tem que limpar, senão dá diarreia. Manejo higiênico. Tem um manejo de higienização. Você não limpa o local onde seu cachorrinho fica? Manejo de higienização. A pecuária ocorre geralmente em zona rural e é destinada à produção de alimentos, carne, leite, alimentos e produtos e subprodutos. A carne, ela é processada e a gente chama o quê? Nós chamamos de frigorífico ou nós chamamos de processamento. Toda a matéria-prima que é oriunda de uma determinada atividade pecuária. Então nós temos aí a pecuária integrada à agricultura. Por quê? Na ração para bovinos, suínos, equinos, envolve o quê, professor? Nutrientes oriundos de o quê? De pastagem. Então, tudo que é vegetal é voltado para a produção animal, para a nutrição desse animal. Então, nós temos aí, dentre várias atividades da produção, a pecuária se destaca o quê? Carne, leite e ovos. Então, nós temos aí, em relação à carne, para a obtenção de carne, o exercício da produção em quê? De bovinos, suínos, bubalinos, ovinos, caprinos, galináceos. Por que galináceos? Aqui no estado de Rondônia, nós falamos muito somente de galinha. Mas, por exemplo, outros estados consomem pato. Outros estados consomem marreco. Tem até a festa do marreco. Mas, professor, por que eu vou produzir aqui no estado de Rondônia marreco se o pessoal aqui não come marreco? Não come, não é? O pessoal aqui come mais o quê? Galinha de granja e galinha caipira. Como galináceo, mas não come marreco. Uai! Mas já fizeram o levantamento se o ambiente aqui é propício para criar marreco? Se o ambiente for propício para criar marreco, cria marreco e envia para o sul, que consome marreco. Mas qual é o problema também? A falta do interesse
público, porque para criar marreco tem que aumentar a contingência de aviário e trazer indústria, como Perdigão, Sadia, para ofertar o quê? Os filhotinhos, a ração, uma indústria para produção, porque fica economicamente inviável trazer marreco, é criado só na ração, igual galinha. Aí, para trazer essa indústria para cá, força política. Segunda importância também da criação da pecuária, não é só a carne, mas os subprodutos, como leite, lã, couro. Então, eu estou colocando aí bovino, bubalino, ovino e caprino, como não é só a carne que eles vão dar, não é só o leite e os produtos do leite, mas tem o couro, tem a lã, tem o osso, a carcaça que vira tudo o quê? Ração. O terceiro tipo de produção mais importante em relação à criação, ó, o ovo em galináceos. É impressionante, né? O ovo de pato é tão nutritivo quanto o ovo de galinha, mas aqui ninguém come. E é maior. Mas professor, sou estranho, né? Comer ovo de pato. Mas é porque a pessoa não tem o hábito, mas é tão nutritivo quanto, tá? Claro que para você fazer um sistema de criação, por exemplo, o ovo da galinha é praticamente produzido só com ração, não tem cópula. Agora, como você vai fazer isso num pato? É igual ovo de codorna, é só a ração que estimula ela a produzir. Como fazer isso em um pato? Sequencial. Por isso que ele é mais artesanal. Sendo artesanal, ele é mais... mas é artesanal, tem menos hormônios. Tem menos hormônio, ele é mais natural. Olha quando a gente vai pensando. Fica cara a produção menor. Mas se você... Porque é natural. Então, não tem ração, não tem hormônio, então ele é galado. Fica mais caro, é menor a produção. Aí o fluxo, né? Não atende o mercado. A demanda, tem tudo isso, uma explicação. Tipos de especializações de produção de carne. Nós temos carne de corte e pecuária leiteira. Então, nós temos dois tipos de pecuária. Pecuária de corte, que aí... Pecuária de corte, pessoal, bovino, aviário, é tudo que gera carne. Mas só que tem alguns que, além de gerar carne, geram outra coisa. Por exemplo, pecuária de leite. Então, na pecuária, tem essas duas divisões, tá bom? Tipo de especialização, pecuária de lã, equinocultura, criação de cavalos, pecuária de lã é criação de ovinos. Mas, professor, a pecuária de lã também requer corte. É assim, pessoal, a pecuária de corte já está inserido o gado, a cabra, o bode. Só que quando tu vai fazer pecuária de lã, aí essa carne, é porque o animal fica vivo mais tempo, a carne fica mais velha, mais dura. Não é abatido um animal novo com a carne tenra. Então a pecuária de lã é para produção de lã. E aí tem um tempo determinado que esse animal vai pro abate, só que a carne não é tão mais tenra, tem isso. É igual galinha de poedeira, a carne é mais dura do que a galinha de corte, porque é o tempo. Ela fica mais tempo botando, uma galinha mais velha. Mas nada que uma panela de pressão e fazer um risoto, que o risoto é melhor com carne mais dura do que uma carne mais tenra. Tem isso também. Rapaz, olha aí, ó, suinocultura é uma pecuária, criação de suíno. Avicultura é uma atividade de pecuária, criação de aves. Esse aves, pessoal, não é só galinha, como eu falei, tem codorna. Ó, criação de passarinho para... Como é que fala? Ornamentação. Piscicultura. Tem piscicultura para consumo e tem piscicultura de ornamentação. Ó, cunicultura. Ah, outra coisa aqui, né? Cunicultura, criação de coelho.
Ninguém aqui come coelho. Coelho é a coisa mais gostosa que tem. Coelho assado. Impressionante que ninguém... Eu como, tá acredita? Faz tempo. E não é só para carne, é para quê? Para pele. Né? O couro dele... É a pele, porque é a plumagem, né? Porque o couro dele é muito fino. Mas fazer o curtume é bom. Chinchila. Só que chinchila ninguém come, mas é para pele. Apicultura, criação de abelha. Piscicultura. Então, cada atividade dessa, nós vamos ver, são atividades da pecuária. E cada atividade dessa tem uma peculiaridade, tem um ambiente e tem a sua relação com esse ambiente. Vamos exercitar? Vamos! Quais são as especializações produtivas da criação do animal? Ó, pecuária de corte, pecuária leiteira, pecuária de lã, pecuária de equinocultura, suinocultura, avicultura, cunicultura, apicultura e piscicultura. Essas são as principais. Professor, hortonicultura, criação de avestruz. Cadê aí? É que fica dentro de avicultura. Criação de codorna. Tem um nome específico, agora que eu não estou lembrando, mas está dentro de avicultura, criação de aves, tá bom? Criação de pato, tem um nome específico. Fica dentro de avicultura. Nós vamos ver isso na aula de avicultura, tá bom? Tá bom! Caprinocultura, criação de cabras. Tem ovinocultura, criação de ovelhas. Então, são atividades que esta daqui é mais utilizada para carne e essa daqui, ovinocultura, para lã. Ah, desculpa, caprinocultura, além de carne, tem o leite. O leite é uma coisa engraçada, né? O leite é igual ao ovo da pata, só que o leite de cabra, você não vê leite de cabra para beber, você vê o subproduto do leite. O que você vê do subproduto do leite? Queijo, ricota, requeijão, tem os subprodutos. Avicultura, mais denominado de criação de aves, pode ser tanto de corte como para postura. Cunicultura, criação de coelhos. E cotornicultura, que está dentro de avicultura, criação de codornas. Tem a apicultura e todo o seu subproduto, que não é só o mel, mas é o quê? É o própolis, a geleia real. E tem ainda a vertente da geleia real do própolis para fins medicinais, não é só nutricionais. Criação de jacaré e também aí, ó, a pecuária integrada ao ambiente, que é a modalidade da pecuária. Também nas criações, que é uma porção da produção da pecuária em relação à economia que você ameniza a ocupação de um determinado espaço. E esse espaço é integrado, podendo ser extensivo ou intensivo na produção. Não é somente para animais como bubalinos, que é extensivo criado solto, semi-intensivo, uma parte fica solta e a outra parte tem restrição. Suas vantagens: melhora a seleção do gado, maior controle do gado, maior controle da nutrição e necessidade de uma área menor para criar. Claro que tem a desvantagem devido à mão de obra e também um incentivo financeiro para que realize esse processo de produção. E também utilização de inseminação e manipulação genética. Vamos exercitar aí, pessoal? Em relação às modalidades da pecuária atual, técnicas revolucionárias têm sido aplicadas na pecuária, gerando excelentes resultados na qualidade da produção de carne, leite e seus derivados. Ah, essa palavra que eu esqueço. Derivados. Nossa Senhora. Derivados. Qual técnica
técnicas são essas? Inseminação artificial e manipulação genética. Cite 3 modalidades da produção pecuária. Pecuária extensiva, intensiva e semi-intensiva. E pecuária ambiente é a integração dessa pecuária em determinados locais que evitam erosão, evitam desgaste em relação ao sistema edafoclimáticos, fazendo com que ocorra aí determinadas produções de produtos nocivos a esse ambiente. E, claro, nós estamos falando da resguardar os recursos naturais como água e o solo. Claro que para isso nós temos essas preocupações e fazer a sistematização integrada. Essa sistematização integrada minimiza os impactos. Vamos exercitar aí, ó. A agropecuária é utilizada recursos naturais como o solo e água, como o avanço, o desenvolvimento intensivo no ecossistema. Quais são os principais impactos causados pela pecuária? Erosão devido aos trieiros, compactação do solo e emissão de gases. Para mim, meu diretor, pessoal, na aula vimos aí todas as especializações que envolvem a pecuária, quer dizer, todas as técnicas todas as criações. Avicultura, suinocultura. Claro que na nossa próxima aula nós vamos falar uma por uma, tá bom? Agora, vou deixar vocês aí com a atividade da aula 14 e a atividade da aula 15. Na tela, meu diretor. O tema da atividade. Análise do caso do sistema de pecuária. Materiais aí que nós vamos utilizar, pessoal. Para fazer isso, você vai descrever no caderno de campo ou do diário de bordo quais são as diferenças do sistema da pecuária extensiva, intensiva, pecuária orgânica, citar as vantagens e desvantagens, falar sobre os desafios e oportunidades relacionadas a cada atividade. Quer dizer, professor, eu vou ver quais são os impactos sociais e ambientais na atividade pecuária extensiva, intensiva e orgânica, as vantagens, variabilidade e também os desafios. Anotar isso tudo no caderno de campo, tá bom, pessoal? Para mim, diretor, finalizando aqui, boa atividade para vocês e até a nossa próxima aula.